para vocês. Boa noite para quem tá aqui na Europa. E aí, como que vocês estão? Vamos iniciar hoje mais uma live, né? Com a nossa convidada. E o Instagram tá aqui informando os seguidores, né? Que eu estou online. Enquanto isso, eu vou convidar aqui as pessoas aqui no aviãozinho, tá? Você envia essa live também, se você estiver vendo depois. Tá bom? Vou enviar. Vou começar a enviar aqui. Gente, tô aqui enviando, tá bom? Então, vamos lá. Envia. Envia você também, tá? Pra você... Convida aí as suas amigas, mães, tá? Vamos trabalhar a inteligência emocional nessas crianças, nas nossas crianças, né? Vai ser muito bom isso aqui, gente. Eu tô aqui convidando. Então, continuo convidando. Ok. Bom. Convidei aqui, enviar separadamente. Vou colocar aqui, a Roberta já entrou. Eu tava aqui enviando, tá? Roberta, eu tava convidando as pessoas. Eu vou te chamar aqui, deixa eu ver aqui. Minha solicitação. Vamos começar aqui. Já aceitei aqui o seu convite, vamos ver. Aguardando a sua resposta. Boa noite, Josélia. Oi, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui agora minha câmera. Tá me ouvindo? Você me ouve? Mais ou menos. Deixa eu aumentar aqui. Tá me ouvindo? Melhorou. Melhorou? Deixa eu ver aqui. Tem que estar ok. Acho que é a distância, né, Roberto? Tá muito longe. Acaba falhando um pouco mesmo. Aqui. Só vou me arrumar aqui. Enquadrar. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Josélia. Estão entrando aí as mamães ainda, né? Esse horário. Mas então, como que você está? Você está bem? Estou ótima. E vocês aí, a criançada? Tudo ótimo, graças a Deus. É. Mas que isso? Não envelhece não, né, Roberto? O tempo faz bem. Ai, quem dera, Thaís, quem dera. Algumas ruguinhas, mas é sabedoria. Sim, a sabedoria. É um charme também, né? Eu sempre falo isso. É, E na verdade, quando eu fui criando aqui essas ruguinhas aqui, assim, quando eu vou sorrindo, eu acho bonito, eu acho charmoso. De verdade, que eu acho charmoso. Eu sempre ai, falo, que bom. eu acho muito bonitinho os pezinhos de galinha. Tá certo. Agradeço pelo convite, tá, Thaisa? Eu, Espero contribuir, ajudar nessas mães, nós mães, né, sim, a lidar de uma forma saudável e da melhor forma com nossos filhos, né? Porque eu acredito que o nosso desafio é tentar fazer o melhor, sim. é tentar fazer o melhor, né? E não tem receita, o desafio é essa, que não tem um manual de instrução, né? Então, todo dia é um desafio. Quem tem filho, todo dia enfrenta um desafio. Então é na prática mesmo, né, Roberta? Não tem É, um na prática. bolo. É você ter e fazer a coisa acontecer. Porque depois que tá ali, você tem que estudar, você tem que aplicar coisas, você tem que se aprimorando como mãe, né? Não é que realmente não é uma tarefa assim tão simples. Não. Mas hoje, na nossa live, eu vou dar algumas dicas Uhum. de, assim, de algumas estratégias, do que a gente precisa como pai, como mãe, estar atento em relação ao nosso filho. Nessa tentativa mesmo de ajudá-lo, de mais acertar do que errar, vamos dizer dessa forma, né? Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer. A gente pode observar, a gente pode acompanhar, estar mais presente. Então, são itens, instruções
que fazem parte de quem é mãe, de quem é pai. Não tem como fugir. Nós vamos falar sobre isso também. Bom, antes da gente começar aqui, eu vou só pedir que vocês, quem tá aí, fala pra mim se tá ok o som, se tá ok a imagem. Escreve aqui pra mim no comentário se vocês estão ouvindo tanto eu quanto a Roberta, se vocês estão conseguindo ver direitinho, tá? Isso é importante vocês colocarem. E vamos fazer aqui todo mundo junto, todo mundo aqui juntas, clicar nesse aviãozinho que tá aqui embaixo na live e enviar essa live para mais mães, para pais. Ah, tá tudo ok. Patrícia disse que tá tudo ok. Então a gente tá conseguindo ouvir e ver. Beleza. Ó, já tem um comentário para você. Ah, obrigada, Elias. Então, clica no aviãozinho aí. Tanto vocês, pais, mães, vamos clicar e vamos compartilhar. Eu e a Roberta também vai fazer isso aí, né, Roberta? Você tá vendo esse aviãozinho? A gente clica Oh, convidando, tá, para live. Eu convidei um pouco, mas eu vou fazer essa ação de novo, porque é importante. Quanto mais pessoas, mais pais aqui nessa live, né? Mas a gente vai conseguir passar esse conteúdo, passar essa mensagem. Então vamos lá, junto, todo mundo, gente. Eu vou fazer agora aqui, tá? Tô fazendo aqui já. Tô convidando aqui. Tô indo, tô convidando. Só um segundinho aí. Bom, eu já convidei aqui, então. Acho que eu já convidei 40 pessoas, gente. Desde o início da live. Eu vou convidando, sabe? Que eu olho e falo, olha, essa daqui é legal, tem filho. Ó, vamos aqui, esse aqui tem filho. Eu vou convidando. Mas, enfim, tá hoje nós certo. vamos falar sobre a inteligência emocional, né, infantil, mas a Roberta vai conversar, vai esclarecer algumas dúvidas, como ela disse, ela vai dar dicas. E essa live aqui, ela tem a duração de 1 hora, que o Instagram disponibiliza só 1 hora pra gente. Então tem muitas perguntas, né? Não sei como que você vai, assim que você colocou aí dentro para responder. Talvez tinha perguntas iguais, eu não sei. Mas nós vamos falar sobre a inteligência emocional, como trabalhar, né, o emocional dos nossos filhos para a vida adulta, que é uma das partes mais importantes do ser humano, que é o emocional dele. Que tanto, Roberta, que eu trabalho com mulheres, então eu trabalho nessa área da inteligência emocional, como mentora de inteligência emocional para mulher. Então, eu vejo que hoje o que mais tem, o que mais existe, na verdade, tanto eu era uma pessoa, eu era essa pessoa que eu estou falando agora, que são pessoas com um emocional ferido, pessoas cheias de feridas por dentro e veio lá da infância. A maioria é da infância. E dentro da mentoria, eu sempre trabalho primeiro para chegar na inteligência emocional, para conseguir desenvolver isso. Eu venho lá do fundo, eu cavo e venho lá do fundo trazendo essa cura, esse autoconhecimento, desenterrando ali mesmo as histórias que ainda estão abertas, ressignificando, que eu trabalho com a PNL, né, com a Programação Neurolinguística. Então, a gente vem fazendo todo esse trabalho até que a pessoa consiga desenvolver, consiga aplicar técnicas e todo esse conteúdo na vida dela, para ela conseguir ter um emocional curado, para ela ser uma pessoa mais livre, vamos dizer, sem dores, sem prisões lá no passado, conseguir fazer a vida dela fluir. Então eu sempre vejo um dos maiores motivos assim que eu te convidei mesmo, que eu falei, senão a Roberta vai ser essencial aqui. Por quê? A maioria dessas mães, elas são pessoas que têm dores. Não são pessoas inteligentes emocionalmente ainda, não desenvolveram isso, estão bloqueadas ali ainda. Então acaba que por ser assim,
passa isso para os filhos. Cresce os filhos de uma forma também bloqueada como ela, porque ela não sabe o que é ser diferente. Então acaba criando os filhos, né, sem deixar que expresse as emoções, sem conhecer as emoções, enfim. Então eu falei, não, a Roberta ela vai trazer esse conteúdo aqui para a gente começar a trabalhar desde a raiz, que é a causa dos problemas da vida adulta, sabe? Que eu venho acompanhando. É a infância. É a parte que a pessoa é mais bloqueada, que ela mais sofre, que ela não tem instrução da parte dos pais. Inclusive, os pais são os maiores bloqueadores, os maiores, os que geram mais trauma, né, na criança, né, quando adulto. Então, isso, assim, eu venho vendo, assim, que eu posso te provar, comprovar para você dentro da mentoria quanto que isso vem dos pais, o quanto que essa falta de inteligência para lidar com pessoas, relacionamentos, com ela mesma, com sentimentos, não sabe o que está acontecendo, está perdida, vem lá dos pais, vem de dentro de casa. Então hoje a gente falar sobre isso também para mim, tá? Como mãe, tá sendo maravilhoso. Eu falei, gente, eu vou aproveitar para fazer um monte de pergunta, porque mas é assim. Agora vou passar a bola para você, você se apresenta, tá? E fica à vontade de iniciar. Pessoal, vocês podem fazer perguntas para a Roberta, tá? Se você quiser deixar sua pergunta aqui aí mais para o final, ela responde, para a gente não perder muito o foco aqui, né? Mas enfim, pode ficar à vontade, pode se apresentar. Então tá, obrigada pelo convite novamente, Thaís, eu fico muito agradecida. E obrigada também quem está assistindo, participando com a gente. Fico muito feliz de saber que tem pais interessados, buscando informações, porque ser pai e mãe não é fácil, né? Nós somos desafiados a todo momento, a todo dia. E essas lives, essas instruções, essas informações só vêm agregar para a gente poder ser melhores pais. E o que você disse é essencialmente verdadeiro, né? Como eu vou, exemplo, como eu vou ensinar japonês, por exemplo, para o meu filho, se eu não sei? Então, como eu vou ensinar o meu filho a lidar com as emoções? Como eu vou ensinar o meu filho ser uma pessoa resiliente se eu não consigo, se eu estou adoecida? Então, o seu trabalho com as mães, como você disse, mentoria, é um investimento que essas mães estão fazendo, não só para elas, para a família. Porque quando a gente está bem, né, a gente passa, a gente lida de uma forma mais saudável com nossos filhos, com nosso esposo, né, na dinâmica nossa familiar, os relacionamentos são mais saudáveis. E outra coisa que você disse muito interessante, nós somos o espelho, nós somos o modelo para os nossos filhos. Então, para nós mães, eu também me sinto desafiada, né, porque eu sou psicóloga, que eu sei, né, é tudo mil maravilha, não. Meus filhos, eu tenho dois filhos, um de 6 anos e uma de 2 anos, e aprendo muito com eles. Aprendo que às vezes a teoria não é bem aquilo, que a prática é diferente, mas eu acho que eu aprendi mais com eles do que com a faculdade em si, porque é te desafiando e fazendo com que você se torne e busque melhores resultados, que você se aperfeiçoa, que você vá atrás, porque a nossa preocupação é que a gente veja nossos filhos crescerem felizes, ser uma boa pessoa, né, lidar com as situações do dia a dia de uma forma mais saudável. E isso é um desafio e vamos lá. Meu nome é Roberta Martins, moro em Bela Vista, né, conheço a Thaisa já há um tempo, e tenho dois filhos, sou psicóloga, neuropsicóloga. Neuropsicóloga trabalha com as funções cognitivas da criança, com o aprendizado, com a dificuldade de aprendizagem. A gente avalia memória, atenção, concentração, raciocínio. Então, aquela criança que tem dificuldade de aprendizado, de comportamento também. Nós fazemos toda essa avaliação com a criança, com a família, para investigar onde está o déficit, onde está faltando ali, né? E o que aquela criança tem de potencial também. É um trabalho muito, muito rico, muito bonito, tá? Muito gratificante. Porque às vezes fala neuro, muitas pessoas não sabem o que é. E sou psicopedagoga também e professora. Então, assim, lido com criança há muito tempo, tem mais de 20 anos que eu trabalho com criança
E é muito gratificante trabalhar com criança, porque a criança, ela está no processo de desenvolvimento. Nós nunca podemos esquecer isso. Ela está, não quer dizer que hoje ela está assim, que ela vai ficar assim para sempre. Então, quando a gente lida com criança, a gente tem aquela esperança, a gente tem aquela ideia de que pode ser algo momentâneo. E mesmo que não seja, dependendo do que ela apresente, é algo que ainda pode ser feito muita coisa, né? Um investimento ali terapêutico, um investimento familiar. Então, muitas coisas podem mudar para melhor. E, então, a criança passa isso para a gente. Quando a gente lida com a criança, a gente tem a esperança de que as coisas vão melhorar, né? E eu lendo as perguntas, que algumas mães fizeram, e fiquei relacionando com a clínica. Então, assim, as perguntas que eu recebi são as mesmas dúvidas que eu tenho no dia a dia. Então, quero dizer para vocês, mães que fizeram, né, colocaram suas perguntas aí para tirar suas dúvidas, não se preocupe tanto, porque o que você está passando, a maioria está tendo essa dificuldade, a maioria das mães. Então, é muito comum aqueles questionamentos que algumas mães fizeram, né, algumas dúvidas de como, de que atitude ter, de comportamento ter em relação ao filho. E parabéns pela sua preocupação. Essas mães que têm essa preocupação de buscar melhoras, né? Isso é fundamental. E de estar percebendo, né? Então, antes da gente começar com as perguntas, eu quero dizer para vocês que não tem receita. Por quê? Cada criança se comporta e é do seu jeito, né? Mas nós temos que lembrar que tem algumas coisas que nós pais precisamos ficar atentos. A gente precisa observar o nosso filho. A gente precisa estar atento ao seu comportamento, nós precisamos estar atento às suas emoções, como ele está reagindo a determinadas situações. Nós precisamos estar envolvidos. Eu acho que esse é o mais difícil. Nós precisamos estar envolvidos. Eu trabalho muito, eu sei que muitas mães trabalham muito, e muitas vezes a gente não tem tempo de ouvir. Se eu perguntasse agora, sim, para as mães, quem é que ouve o seu filho? Ouve no sentido de envolver. Então, o que eu estava falando, Thaisa? A questão é observar o filho, acompanhar. Quando eu falo acompanhar, é estar envolvido, né? Então, precisamos estar envolvido. O que quer dizer isso? Quantas vezes nosso filho veio falar, contar coisas e a gente não ouviu, Uhum. né? Eu várias vezes. Ah, tá, não tá, né? Então, nós precisamos estar envolvidos, tanto fisicamente como emocionalmente, com nossos filhos, tá? Porque através dessa observação, desse envolvimento, ele vai se sentir acolhido e amado. Então, é um dos princípios que nós pais não podemos abrir mão. É fundamental, é o básico. Eu brinco que quem é pai e mãe faz investimento. Todo dia nós fazemos investimento. De tempo, de amor, de cuidado, né? Desse acolhimento. Então, é um investimento. Então, assim, acordamos, vamos fazer investimento novamente. E sem cansar, né? Nós não podemos desistir e nem cansar. Então, uma das coisas que eu observei aqui, na primeira infância, na segunda infância, muitos pais não sabem como lidar com essas emoções. Principalmente se for uma emoção, assim, de choro, né? Se a criança fica muito nervosa, tinha até uma pergunta. Nossa, meu filho é muito nervoso. E o que eu faço? Então, nós temos que ficar atento à intensidade e à frequência. Uhum. Isso para criança ou para adulto. Nós, psicólogos, nós ficamos, quando a pessoa chega, a criança, os pais chegam com uma queixa, né? Ah, por exemplo, meu filho tá agressivo, bateu na irmã. A gente pergunta, qual é a frequência disso? Qual a intensidade desse comportamento? Porque é a frequência e a intensidade que vai dizer para a gente a necessidade rápida de uma intervenção. Ou mesmo até de uma ajuda de outro profissional, de um profissional. Né? Então, sempre lembrar os pais a intensidade e a frequência que a criança está manifestando aquele comportamento. Então,
uma mãe estava na dúvida que o filho é muito nervoso. Então, esse nervoso ficou uma pergunta generalista. Nervoso quando? Em relação a quê? Né? Que idade tem essa criança? Então, são questões que a gente é importante para a investigação. Mas, de modo geral, se for algo persistente, se for algo assim como a mãe trouxe a queixa, é algo provavelmente que está incomodando, né? Um comportamento mais presente, imagino eu, a gente vai ter que investigar se essa criança, se ela está com dificuldade de se comunicar. Porque o nervosismo, a questão do bater, do choro, tem aquela criança que chora por qualquer coisa, né, constantemente chorando, é uma forma da criança se comunicar. E se for uma criança menor, é devido à questão da imaturidade, ela não tem ainda a estrutura de lidar com a frustração, ela não sabe ainda dizer, manifestar que ela está triste, ela às Uhum. vezes não sabe dizer que ela está chorando porque ela quer a mãe. Então, nós temos que investigar muito a questão da fase que essa criança está. Mas o choro, a questão do bater, é uma forma de comunicação. Você, Não tão, não tão conveniente, né? Vamos dizer assim, não tão assertiva. Mas é você, porque ela está dizendo alguma, ela está pedindo ajuda, aquela criança está pedindo ajuda. você acha, Roberta, que pode ser falta de atenção dos pais? Hum, Esse tipo dos de pais, falta de atenção. chamar a atenção. Também, entra o chamar a atenção. Mas a chamar a atenção, por quê? Por Talvez quê? Porque ela ganhou um irmãozinho, porque ela está indo para a escola, porque os pais estão mais ausentes. Por quê que ela está chamando a atenção? É uma forma de chamar a atenção. É porque as crianças, elas não têm um diálogo tão assertivo. Nós mesmos, adultos, muitas vezes, em vez de chegar no esposo ou chegar no filho e falar, meu filho, não faça isso, aí às vezes a gente grita, a gente briga, mas atrás daquilo tudo eu quero dizer, não faz mais isso, não estou aguentando, né? Então, nós também temos dificuldade, imaginou a criança. Então, quando o pai ele é observador, ele vai descobrir por que meu filho está agindo dessa forma. Ela não age dessa forma por nada. Alguma coisa ela está querendo dizer. Chamar atenção. Por que ela está querendo chamar atenção? Né? Vou te dar um exemplo prático, porque tudo isso acontece comigo também, tá? Há uns anos atrás, 2 anos atrás, eu sempre trabalhei muito, né? E eu tinha só um filho. Eu já tenho casado, mas eu só tinha o Miguel. E o que é que eu percebi? O que é que eu percebi? Eu ficava ausente. Ele era cuidado pela minha mãe, por mim também, mas eu não estava com aquela presença, aquele envolvimento, né? E eu percebi que quando eu não tinha tempo para ele, que eu estava mais afastada, ele tinha comportamentos ao contrário do normal. Então ele fazia as coisas que não podia fazer, eu chamava a atenção dele, ele a impressão que não entendia o que eu estava falando. Então, toda hora eu tinha que ficar danando com ele, chamando atenção. E eu falei, gente, mas tá errado, nós não somos assim, né? Meu envolvimento com ele não é dessa forma. E eu fui observar, eu fui procurar uma resposta, porque ele está se comportando dessa forma, ele não é assim. E depois, nos finais de semana, eu fiquei mais próximo, procurei ficar mais próximo dele. E eu percebi que era a ausência. Ele ficava rebelde. Tudo que eu falava ele não queria fazer, era contra. Então eu percebi que o distanciamento, né, materno, de cuidado, de envolvimento, ele estava sentindo falta. Eu não estava fazendo isso de uma forma assertiva. E isso estava mudando o comportamento dele comigo. E até hoje é assim. Então, assim, eu procuro sempre da melhor forma, né? Eu sei que a falta de tempo é algo que comove, que está presente na vida de todo mundo, a gente não está tendo tempo, né? Mas para o filho a gente precisa. Então, eu tento falar o que eu vou fazer amanhã, falar dos planos que a gente tem, o que ele quer fazer na viagem, ele vai pensando que brinquedo que ele vai querer ir. Então, mesmo eu não estando, porque a gente precisa trabalhar tão presente como eu queria,
ele está presente nos meus planos, nos projetos. Muitas vezes eu levo para o meu trabalho, ele sabe o que eu faço, ele sabe onde eu trabalho, né? Então, assim, ele se sente fazendo parte dessa correria, né? Que todo mundo hoje sofre, né? Assim, a vida exige isso da gente. Então, o pai tem que ser observador. Ele tem que estar envolvido, ele tem que ouvir o filho, né? Estar atento. Isso é o básico, é o básico. E aí eu percebo que com o trabalho, com o cansaço, com as atividades que a gente tem, o tempo vai passando. E eu recebo muitos pais que chegam lá e falam assim, Roberto, onde eu errei? Onde eu errei? Por que que isso aconteceu? Por que agora? Por que que eu não percebi antes, né? E aí você vai fazer um estudo, uma anamnese ali, você percebe que o pai, infelizmente, né, não parou para observar, não teve tempo para o filho. Quando eu falo tempo, estou falando que você tem que ficar 24 horas com o filho, não. Mas procurar observar, perceber o que que ele está pensando, se interessar pelas coisas que ele gosta. Sabe isso que você disse sobre parar e ouvir? Ouvir. Porque às vezes realmente a gente está ocupada, está fazendo outras coisas, e aí a criança fala: Mãe, isso aconteceu na escola. Uhum. Ah, que gracinha. E você vira as costas. Ela percebeu que você não deu moral, né? A criança não é boba, ela sabe que você não deu a mínima para aquilo que ela falou, né? E aí eu fazia sempre isso, Roberta. Eu tinha esse grande problema. Eu estava sempre ocupada. Eu trabalho em casa, eu trabalho na internet, eu sento aqui, eu tenho meu horário de trabalhar, mas eu estava sempre ocupada para tudo. E eu fazia muito isso com os meus filhos, principalmente com a Júlia, que é maior, que já estava na conversa muito, ela gosta muito de conversar, ela gosta muito mesmo de saber o porquê das coisas, muito curiosa, gosta de contar tudo. E eu sempre tava assim: ah, é? Aham, não, tá bom, filha, depois. Agora eu tô ocupada. Não, depois, agora eu tô ocupada. E ela foi ficando assim, com esse comportamento. Ela foi ficando chorona, coisa que ela não era. Chorona, ela começava a me tratar de um jeito diferente. Ela falava assim: pra quê? Olha a idade, ela tava com de 4 para 5 anos. Ela falava assim: não, você nunca tem tempo pra mim. Você nunca tem tempo pra mim. Ela usava sempre essas frases. Ah, você tá sempre ocupada, né? Você, né? Essas coisas. E um dia eu parei assim, que ela falou pra mim: mamãe, se você me promete que no domingo você não trabalha e tira só um tempinho pra família. A minha filha é muito pequena pra falar isso, mas a Júlia ela é muito esperta, sabe? E aquilo, eu fui ao banheiro, eu chorei muito, porque é como se minha ficha tivesse caído, entendeu? Eu falei: Deus, a minha prioridade é a minha família. E eu tô errando, eu tô deixando de estar presente. Eu tô presente, mas eu não tô presente. E aí eu falei: filha, eu te prometo que a gente vai passar a ter, a partir de agora, o dia da família. O dia que vai ficar eu, você, o papai, seu irmão, a gente vai comer pipoca, a gente vai ver TV, vai ver filme, a gente vai ficar comer chocolate, a gente vai ficar juntos. Vai ter o nosso dia. Só que aí eu parei para, desde esse dia eu falei: eu vou ter que dar atenção para minha filha, eu tenho que mudar. Eu dou mais atenção, talvez eu dê mais atenção para você do que para minha filha. Isso está errado. Minha prioridade é a minha filha, é a minha casa, né? Então eu comecei a ouvir a Júlia. Quando ela, tudo que ela quer falar para mim agora, às vezes assim, hoje eu falo: filha, só me dá só um minutinho, a mamãe vai te ouvir, mas eu quero muito te ouvir, mas espera só um minutinho aqui. Não sai daqui não. Aí ela espera com calma, mas hoje eu paro, eu falo assim: não, tudo bem, filha. Eu olho dentro do olhinho dela e falo: mesmo, filha, mas como que foi? Nossa, me conta isso. Então, ela parou com aquele comportamento de ficar chorando, de ficar jogando as coisas na minha cara, sabe? Ela mudou totalmente depois disso. Hoje, eu sempre falo que eu e ela é muito amiga, nós somos muito amigas, assim, ela me conta tudo da escola, e aí, às vezes, igual você disse, eu divido as coisas do meu trabalho com ela. Ela fala: nossa, mãe, essa daí, tá vendo o seu curso? Eu falo: tá aqui, olha só pra você ver, que legal. Então, assim, a gente conversa muito hoje, e ela mudou muito o comportamento dela. Mas foi depois, sabe, que eu tive aquele estalo, aquela virada de chave mesmo. Eu falei: a minha prioridade é minha casa, é meus filhos, meu marido, e eu vou dedicar meu tempo a isso também, a construir eles. E foi quando eu comecei a ver.
Isso aí, o Roberto, da questão emocional. Porque eu falava muito assim, começava a chorar, e eu falava assim, desse jeito. Cala a boca! Eu não aguento, porque você chora demais, você chora por tudo. E era tanto ela quanto o João Pedro. E aí minha cabeça ia ficando cheia, 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 cheia. E você sabe como funciona. E eu pensava, eu vou explodir, não vou dar conta. E aí eu entendi quando a minha mãe falava, eu vou sumir, gente, eu vou sumir dessa casa. Consigo entender quando ela falava isso pra gente, sabe? Porque a minha mãe falava muito isso. E eu parei e depois que eu comecei assim, a estudar sobre a inteligência emocional, eu vi que eu impedia meus filhos de demonstrar o que eles estavam sentindo, né? Quando eu falava, cala sua boca, você tá sempre chorando por tudo. Eu mudei a forma como eu falo com eles hoje. Então eu tiro, quando começa a chorar, eu falo, peraí, me deixa de entender. O que que tá acontecendo? Por que que você tá chorando? Ah, é porque eu quero o dinossauro, não sei o quê. E a Júlia pegou o dinossauro. Ah, mas vamos fazer assim, deixa ela brincar um pouquinho de dinossauro, daqui a pouco você pega esse dinossauro, tá bom? Assim. E assim eu fui começando. Aí eu sempre falo, Júlia, o que que você tá sentindo? A gente até tinha aqui as carinhas, raiva, tristeza, né? O que que você tá sentindo? Eu tô sentindo esse aqui, mamãe, é esse aqui. Então eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô chateada, eu tô feliz. Pra ela começar a pôr pra fora, pra ela saber o que que ela tá sentindo, né? E enfim, é isso, a mudança. Você falou uma coisa muito interessante. Até algumas mães perguntaram assim, ó, meu filho não consegue falar o que sente, o que está sentindo, né? Tem dificuldade de expressar. Até nós adultos temos. Então, às vezes eu falo assim, Thaís, o que você está sentindo? Ah, é uma coisa ruim, né? Nós temos dificuldade. Por quê? Nós não fomos ensinados a lidar com as emoções. Ensina a gente a sentar, comer, andar, ensina um monte de coisa. Mas não ensina. Eu não fui, eu acredito que você também não seja. Não tenha né, sido, quer dizer. Então, não ensinaram a gente a lidar com as emoções. Quando eu estou triste, que sentimento que é? O que fazer com aquilo? Isso que você falou é muito importante, né? A criança está naquele choro, de acolher essa criança, mostrar para ela que você realmente quer ajudar, que você está preocupado. Isso não quer dizer que você vai ter que ceder, não. Meu filho, eu entendo que você está triste, né? É uma situação que a gente fica triste mesmo, mas vem aqui me dá um abraço. Então, ele tem que sentir, ele tem que ter contato com esse tipo de sentimento, muitas vezes a frustração, né? Eu não gosto, pai que gosta de ver filho chorando, triste, às vezes um coleguinha não quer brincar, a gente acha ruim, né? Você fica, não, olha lá, que judiação, né? Corta o coração. Mas a gente tem que entender que isso faz parte do processo. Ele precisa ter contato com esse tipo de sentimento. Só que ele precisa entender o que ele está sentindo e ele precisa saber o que ele vai fazer com aquilo, né? Então tem criança que fica muito brava, joga coisa no chão, bate na mãe, no colega. É hora do quê? Dos pais fazer essa mediação. E isso, Thaisa, exige de nós, pais, uma energia, entende? Uma energia. Então, assim, às vezes a gente tá tão cansado que a gente faz vista grossa, né? E vai fazendo, e vai fazendo. Aí chega um determinado momento que não tá dando conta mais. Por quê? Por exemplo, muitas mães falam assim para mim: ai, Roberta, eu tenho que falar com meu filho 10 vezes. 15, eu quase morro. Eu chamo o nome dele para tomar banho, então, né? E quando o pai traz essa queixa, dá a impressão que o defeito, né, tá no filho. Não é. Gente, se nós pais nos prepararmos psicologicamente, se a gente procurar estar, pelo menos emocionalmente estável, bem, que não é todo dia, mas pelo menos buscar esse equilíbrio, nós vamos educar de uma forma melhor, né? Então, o que que acontece? O pai fala assim, eu tenho que chamar esse menino, ele não é obedece, tal. Mas o que que esse pai ensinou pro seu filho? Que ele precisa chamar o nome dele 15 vezes. Ele aprendeu. O pai não lembra que a criança não nasceu assim. Que foram as relações, né, de vínculo, as relações da dinâmica familiar que ensinou que a mãe não tem autoridade. Que para ele poder executar aquilo que ela pediu, ela precisa falar 15 vezes. E isso traz um desgaste emocional para a mãe e para a criança. Porque na 20ª vez ela vai querer bater nesse menino.
né? E falando em bater em filho, que é uma das perguntas que tinham também, gente, bater. Roberto, uma palminha, uma palmadinha, né? Não sei, depende. O que que você quer que o seu filho aprenda com aquela palmada? Ou com aquela surra, que a gente sabe que tem alguns pais que perdem o equilíbrio e acaba exagerando, né? O que você está querendo que a criança aprenda? Porque se você está batendo, ela está aprendendo o quê? O que eu estou ensinando entre linhas? Isso não está diretamente claro, mas eu estou ensinando para a criança que se resolve as coisas batendo. Se eu for constrangida, se o que eu disser não for cumprido, eu tenho o direito de bater na outra pessoa, para ela me obedecer, né? Sem contar que a neurociência, né, nos mostra que criança que apanha, ela produz um hormônio, uma substância em que o cérebro desenvolve menos, o volume do cérebro é menor do que de uma criança que não apanha. E pesquisas mostram que crianças que apanham, quando eu falo apanham, eu estou falando assim, uma forma mais de intensidade e frequência também, né? Então, as crianças que apanham, pesquisa foi realizada e mostraram que se tornaram adultos depressivos, tá? Adultos que não conseguem lidar com frustrações, adultos agressivos. Então, é aquilo que você disse. Refletiu, vai refletir na vida dele, em algum momento, seja na adolescência, seja na vida adulta. Tá? Então, ele tem vários prejuízos, sem contar a autoestima. Porque a autoestima ela está interligada com a questão do afeto. Eles andam juntos. Né? Então, se meu pai me bate, né? Então, eu só erro, então eu nunca acerto, né? Tem a questão da autoridade. Você quer ser um pai autoritário? O que você quer? Autoritarismo ou autoridade? Que são coisas totalmente diferentes, né? Porque autoritarismo provoca medo. E é algo, a gente tem que pensar o seguinte, que educar, eu não estou educando para hoje, eu estou educando a longo prazo. E lembrei muito de alguns fatos da infância da gente, né? Então, assim, na presença da mãe, dos pais, a criança tem um comportamento, certo? O pai saiu de, como diz, de vista, saiu da frente, ele tem outro tipo de comportamento. Por quê? Aquilo ali é um comportamento punitivo, ele não aprendeu. Ele não aprendeu nada, ele só aprendeu a ter medo. O autoritarismo vai provocar medo e comportamentos aversivos naquela criança. Não está ensinando nada, né? Então, bater tem grandes prejuízos, né? A questão quando eu falo autoritarismo, entra a questão do castigo também, né? O que o castigo está ensinando para essa criança? E o o diálogo ensina para essa criança? Então, a gente temos que pensar que tipo de pai eu quero ser, que tipo de filho eu quero ter, né? Porque o seu filho, ele vai ser reflexo de como você lidou com ele, de como a dinâmica familiar. Aí vai perguntar assim, Roberta, e a genética? A genética não manda? Manda também. Mas o meio tem uma grande influência sobre o modo de agir, de pensar, né? É muito gostoso de estudar. E aí eu lendo essas coisas e fico assim pensando, como a gente vê comportamentos, maneiras de agir nos nossos filhos. Esses dias meu filho teve uma postura aí, eu falei assim, gente, eu escritinho, o que é isso? Esse menino tá, né? Então eu vou perguntar para ele, quem te ensinou isso? Fui eu que ensinei isso para ele. Ah, eu ensinei ensinando? Não, ele observou. Criança aprende mais que você faz do que você fala, né? E aí eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus, idêntico, me vi nele. Então, temos que tomar muito cuidado. Em relação às emoções, como eu, mãe, lido? Aconteceu um fato, meu Deus, né? Tem aquele desequilíbrio todo, às vezes brigo, né? Xingo, bato, choro muito, me desespero.
ou eu penso como eu vou resolver aquilo, né? Tenho aquele momento de achar uma saída. Então, como eu lido com essas emoções? E E ele assim, esses dias eu observando minha mãe, né? Observando a minha mãe, e falei assim, gente, eu faço desse jeito. Entende? Eu faço desse jeito, igual minha mãe, nunca tinha parado para observar. Então, tem coisas, tem crenças, maneiras de agir que a gente vai carregar para o resto da vida. Então, aí, um exemplo que eu quero dar. Um dia desses, o meu filho foi colar uns adesivos naqueles carrinhos que a gente monta, né, e tal. Aí, como era de papel, rasgou. Aí ele chorou, né? Chorou e tal. Aí eu falei para ele, falei assim, Miguel, é o seguinte, você já parou de chorar, meu filho? Já passou? Passou. Então, só chorar não vai resolver. Nós precisamos também procurar uma estratégia de resolver isso aqui. A gente usa muito E eu isso tô aqui. aqui, é, e foi tão legal, eu estava com a resposta, mas não falei para ele, eu só falei assim. E eu estou aqui para te ajudar. Vamos pensar numa estratégia para resolver isso aqui? Você já chorou, agora vamos pensar numa estratégia, porque só ficar chorando não vai adiantar. E aí ele falou assim: ai, mãe, é só fazer um otolino, um papel, passar cola e colar aqui. Falei, nossa, é mesmo, meu filho, que ótimo e tal, e tal. Então vamos fazer isso? Então o que que eu fiz? Eu entendi, eu acolhi aquela emoção dele, né, que era de choro, expliquei para ele que só chorar não adiantava, que eu entendia que ele estava sentindo, mas que a gente precisava também encontrar uma solução. E, Thaisa, são coisas assim tão simples, só que também a gente precisa da frequência disso e da intensidade. Se eu fizer isso com ele uma vez só, será que vai adiantar? Talvez não. Então precisa ser nesse vínculo, nessa lida que eu tenho com ele do dia a dia, né? Exato. Então, assim, vamos procurar uma estratégia. Nossa, isso não deu certo. Então, vamos pensar numa saída. Ah, eu tô triste, tá? É de ficar triste mesmo. Um dia desse, ele viu um coleguinha, o coleguinha não viu, não viu que ele estava. E ele, ai, mas meu coleguinha não olhou para mim, não deu tchau, aquela coisa, né? Eu falei assim, meu filho, ele não viu, mas é assim mesmo, a gente fica triste, tal, mas ele não te viu, passa, mas vamos ligar para ele, tal, vamos, tal. Então, assim, é a hora de acolher, mostrar para ele que você está entendendo o que ele está passando, que não é bobeira, que para de chorar, igual você disse, não adianta, É. tá? E de procurar dar esse suporte, ajudá-lo a pensar em estratégias de resolver. Isso ele vai levar para a vida dele. E são coisas simples, não são grandes, mas são atitudes que exigem de nós pais frequência, participação, envolvimento, e ele demonstrar para a criança que realmente eu estou preocupada com ele e que eu estou envolvida naquilo que ele está pensando e naquilo que ele está sentindo. E ele pode contar comigo. E a Então, empatia. são coisas, a empatia, né? E a empatia, ela é algo inato. A gente não nasce, né? Então, é uma habilidade que precisa ser treinada, Sempre né? os 5 domínios da inteligência emocional é a forma de você lidar com relacionamentos, que é a empatia, de você sentir as emoções do outro, né? Acolher aquilo e você respeitar aquela pessoa porque ela está sentindo aquilo. Então é um dos Uhum. caminhos. Eu sempre falo que isso é onde você aplica no seu casamento, com os seus filhos, é você ouvir, é você às vezes olhar no seu filho e saber que ele está sentindo alguma coisa sem ele te falar nada, você lê a emoção do seu filho, né? O estado que ele está. Então, isso é muito importante. E a inteligência emocional, talvez vocês que estão aqui assistindo pensem assim, mas espera aí, que hora que vai falar sobre aplicar essa inteligência emocional na vida dos nossos filhos? Tudo isso aqui que a Roberta tá falando é aplicando a inteligência emocional, é fazendo com que a criança conheça o que ela sente, como ela sente, por que ela está sentindo aquilo, ajudar ela a equilibrar, a dar nome ao que ela está sentindo, né? A equilibrar o que está dentro dela. Peraí, ó, Miguel, isso aqui não deu certo, mas eu entendo que você está chateado, você já chorou, mas e aí? Agora, o que que a gente pode fazer para resolver isso aqui? Aí o Miguel já teve a solução, porque ela fez ele pensar. Então já ajudou, né? Você ajudou ele e agora da próxima vez a gente, talvez na verdade nós pais, a gente pensa assim, eu falo, esse menino não escuta, diálogo não resolve nada, mas resolve, gente. É igual você falou, Roberta, é a longo prazo.
E às vezes você vai ter que falar, talvez você vai ter que falar 1000 vezes, e daí? Você tem uma vida toda para você falar, e o seu filho vai entender. Igual, tem muita coisa aqui que a gente ensinou para a Júlia, um exemplo, que o meu marido ensinou para a Júlia, quando ela estava muito pequena ainda, que ela sempre desistia das coisas. Vamos supor, ela ia escrever uma letrinha, ela não dava conta, ela desistia. Isso acontece com a gente, adulto. Ela desistia. Ah, não, eu tentei, não consegui, não consegui. E aí ela falava assim, papai, eu não tô conseguindo, não tô conseguindo. E ela ia ficando nervosa até ela chorar porque ela não estava conseguindo. Então ele sentou, um dia ele sentou com ela e falou assim, filha, chorar não vai resolver. Mas você precisa tentar até você aprender a fazer. Se você desistir na primeira dificuldade que você tiver, você nunca vai aprender a fazer nada. E assim, do jeito dele, ele falou aquilo para ela que ela nunca esqueceu. Então hoje a Júlia vai fazer, tá com 6 anos e ela ensina. Eu já vi ela falar isso para 4 coleguinhas junto comigo que falava assim, eu não consigo fazer isso. E ela falava, mas se você desistir, você nunca vai aprender. Você não deve desistir. Gente, isso é uma lição. E isso eu tenho muito orgulho disso, porque é uma das coisas assim que eu cresci com isso. Não dava certo, eu desistia. Eu pensava que não ia dar, que eu só pensava que não ia dar certo, eu desistia. Viu quanto é importante que agora a Júlia vai carregar isso para a vida dela toda. É um ponto muito importante das nossas vidas. Então, a inteligência emocional, você preparar seu filho para a vida adulta, são nas pequenas coisas, né? Igual esses dias, ela chegou e falou assim, ela chegou, saiu da escola já chorando, falou assim, mãe, minha colega disse que a minha roupa tá muito feia. Ela tava chorando mesmo, porque ela fica assim, ela é um pouco emotiva com essas coisas e tal, tá aprendendo a lidar, como se diz, com esse tipo de situação. Então eu falei assim, filha, mas e você? O que que você pensa sobre a sua roupa? Não, mãe, eu amei a minha roupa. E eu falei, mas isso é suficiente, meu amor. Quem tem que gostar é você. Quem tem que estar se sentindo bem é você. A sua colega tem o direito de não achar bonito, mas é você que tem que gostar do que você está usando. O que importa é o que você está usando, que você está gostando. E se você está feliz com essa roupa, é isso que importa. Aí ela falou assim: mãe, é mesmo, eu estou feliz com essa roupa. E eu vou usar essa roupa. Eu falei: então pronto, é isso que você precisa, é isso que você precisa. Só você está feliz com a sua roupa. E eu fui ensinada diferente, né? Quando pequena. Uhum. Ouvia muito assim: não, essa roupa aí não combina, isso aí não dá certo, isso aí tá feio. Não, se você sair assim, as pessoas não vão gostar. E eu cresci agradando as pessoas e hoje, tá? Eu falo isso assim, com quase, na verdade, com 28 anos que eu comecei a usar o que eu gostava. Eu saí, realmente eu vivo hoje o meu estilo, o jeito que eu gosto de me vestir. Eu não usava o que eu gostava. Eu usava o que as pessoas usavam, o que era moda, o que estava todo mundo usando. Porque se eu saísse daquele padrão, eu era errada. Então hoje eu vivo do jeito que eu gosto, assim, eu me visto do jeito que eu gosto, sabe? Uhum. São coisas muito pequenas no dia a dia que acontecem, né? Um exemplo que eu posso dar em relação ao que você está falando, desde pequeno, nós precisamos dar oportunidade para a criança fazer escolhas, entende? Desde pequeno. Então, assim, eu realmente nunca tive a oportunidade de escolher o que eu ia vestir, não. Minha mãe fazia trança no meu cabelo, eu não gostava de jeito nenhum. Quando eu chegava na escola, eu desmanchava. Mas ela tinha que fazer, eu tinha que deixar, né? Então, assim, eu não tive. Mas hoje em dia, por exemplo, muitos pais escolhem pegar roupa feminina, você toma banho e veste essa roupa aqui, né? Mas uma dica aí para melhorar isso. Você pode pegar, Roberto, não vou dar muita liberdade com meu filho? Também, mas é uma liberdade com limite. Você pode pegar um vestido, uma calça, sei lá, uma outra roupa e falar assim, Júlia, hoje você pode escolher. Qual dessas duas roupas que você quer vestir hoje? Ó, tem maçã e banana, você pode escolher. Qual dessa fruta que você quer comer agora? Então, a gente tem que fazer esse exercício desde a infância. Eu conheço adultos, mulheres, né, jovens, que a mãe tem que ir na loja para ajudar a escolher a roupa.
Pessoa assim, de 20 e tantos anos. Ah, é porque eu não sei o que que eu levo. Aí minha mãe vai comigo que ela me ajuda, né? Então são pessoas inseguras. Por quê? Vai investigar a infância. Então essa pessoa ela não teve oportunidade, isso não foi treinado. E a gente faz esse treino, são coisas simples da vida. Né? Então, assim, não é que ele vai pegar roupa que ele quer, vestido, não nesse sentido, até porque é uma criança. Mas você está dando oportunidade de escolha, você está valorizando a opinião dele, você está dando uma oportunidade dele escolher. E assim vai se desenvolvendo. A outra coisa importante também na infância é a questão da autonomia, da responsabilidade. Uma vez eu tive um paciente adulto que o pai queixou para mim que queria que eu ajudasse ele a ter responsabilidade, tá? O filho adulto e o pai foi com essa queixa. Achei muito estranho. Roberto, ele não para em serviço nenhum. Ele entra, sai, entra, sai. Você vai investigar a infância, em momento nenhum foi cobrado uma responsabilidade dele. Em momento nenhum. E aí a gente tem que entender, nós pais, que no início aquela dificuldade só vai estar no nosso âmbito familiar. Mas se aquilo não for resolvido, conforme a criança virando adolescente e adulto, ele vai levar aquela dificuldade para a vida lá fora. Então, se a criança hoje não junta um brinquedo, você junta, você deixa, você está cansado, fala, vou brigar, eu brigo, né? Então, vai deixando. Aí daqui um dia na escola, daqui um dia no trabalho, daqui um dia no relacionamento, e aí vai ficar um adulto dependente de você. Aquele filho que precisa ainda da mãe para intervir, que traz, né, preocupações, parece que não cresceu. Então, a gente tem que estar atento, porque as crianças, Thaisa, elas dão pistas. É isso que você estava falando, né? Tá chorando muito, vamos prestar atenção, né? A criança mudou de comportamento, como eu disse, do meu filho. Nossa, ela está dando uma pista para mim de que Aham. algo não está bem. Só que isso demanda tempo da gente. Tempo e um envolvimento. E eu vejo que os pais estão tendo dificuldade em relação a isso. Né? Então, eu estou trabalhando muito para comprar um celular novo, estou trabalhando muito para comprar uma televisão que saiu agora, para a gente trocar de carro, porque essas coisas são demandas da vida. Só que a gente tem que ter algumas prioridades. E aí vai passando quando vê o filho cresceu. E pergunta onde eu errei, né? Quer dizer, aonde você faltou. Faltou uma intervenção. É preciso intervenção. Então, se você anda junto, ao lado, está observando, está envolvido, a sua intervenção não vai exigir tanto de você. Né? Então, assim, o que eu vejo é que falta vínculo. Eu acho algo assim que teria que ser sagrado na relação. Vínculo, né? Como que eu vou chegar em você, contar por que que eu tô chorando, se, na minha percepção, você não tá nem para mim, você nunca tem tempo para mim, você não assiste um desenho comigo, eu falo, você não presta atenção, você grita comigo, às vezes você me bate. Como que eu vou? Né? Eu e você. Se eu não tiver uma intimidade, um vínculo com você, como que eu vou contar minhas coisas para você? Aí tem mãe que fala assim, Roberto, eu falo para minha filha que ela pode confiar em mim, mas ela não confia. Ela não confia, ela prefere contar para a tia, para a avó. Por quê? O vínculo não está fortalecido. Em algum momento quebrou, em algum momento enfraqueceu, não está fortalecido. Então, falta muito isso. E hoje, muitos pais sofrem, né? Tem pais que chegam e falam assim, Roberta, meu filho não me abraça. Aí você chega no filho, ela nunca me abraçou. Então, nós pais, às vezes, estamos querendo coisas que a gente não ofereceu. E nós sofremos com isso. E os filhos sofrem também, porque a ausência são órfãos de pais presentes, né? A gente fala que são órfãos de pais presentes. É muito doído isso, É muito doído mesmo. né? E órfãos de pais presentes. Então, assim, Nossa. quando você fala que gritava, por que você chora? Você chora demais, né? O grito, papais e mamães, o que ele provoca no nosso cérebro? O grito é um sinal, o nosso cérebro interpreta como um sinal de alarme, de perigo. Então, quando eu grito, quando alguém grita com um filho, com uma criança, aciona várias áreas do cérebro que traz a mensagem para ele que está tendo perigo, que algo ruim vai acontecer. Aí eu falo, o grito
Vai contribuir? Não, por quê? Você vai trazer um bloqueio para a criança, vai ativar ansiedade na criança, você vai se estressar, vai ter um desgaste mental, porque se a gente não tentar procurar esse equilíbrio emocional entre filho, criação, atividades de casa, trabalho, a gente também não consegue, né? Vai trazer aquele desgaste, aquele desequilíbrio, então você acaba descontando, você acaba gritando, não. Então, não vai trazer, não vai te ajudar em nada. Só vai prejudicar a criança e te prejudicar também, porque quando a gente está nervoso, quando a gente fica mais agitado, quando a gente, né, perde esse equilíbrio, a gente tem um desgaste, É, sim. né? E a situação tá ali. Esse dia eu estava assistindo um vídeo esqueci, de um pastor, de uma igreja, muito engraçado, né? Ele falando do nosso papel de mãe e do papel do pai. Achei muito interessante. Ele falou assim que nós, mães, é o seguinte, a bagunça tá feita e a gente fala assim, menino, não ajuda essa bagunça, menino, vou te bater, eu não aguento, eu vou sumir, eu saio dessa casa, vou deixar todo mundo, vou abandonar vocês. Meia hora de discurso. Pergunta se a criança juntou. Não. Não. Aí o pai chega e fala assim: junta agora todos esses brinquedos. 5 minutos você jogar os brinquedos. Aí o menino fala: "Tio, o que quer dizer com isso? O pai conseguiu o que a gente não conseguiu. Nós, mães, falamos demais, né? E fazemos pouco. O que quer fazer pouco? Bater? Não. Você precisa ter atitudes energéticas. Você tem que ter combinados. A gente precisa de combinados para viver bem, né? Eu e meu filho, é, nós temos combinados. E interessante que até hoje funciona, porque eu achei que ia enfraquecer com o tempo. Eu falo assim, Miguel, só falo 3 vezes. É só 3, né? Aí para tomar banho, Miguel, já é a segunda vez que eu tô falando para você tomar banho. Aí ele fala, ah, não, mãe, ele sabe que não precisa chegar à terceira, porque nós vamos ter uma conversa. Na terceira a gente vai ter uma conversa séria. Só que aí é o seguinte, eu vou ter que cumprir, entende? Então, eu posso estar fazendo o que for, se ele não for na terceira vez, eu tenho que ir lá onde ele está e fazer minha intervenção. E é isso que muitas vezes falta, entende? Que Aí a você. mãe fala, fala, fala e falta atitude. Atitude de intervenção, de sair do lugar, de ir lá, menino, não é assim. Quando eu falar, né, é para tomar banho, temos um combinado e você vai cumprir, ser mais energético, a gente precisa disso. Esses dias eu estava na casa do conhecido, né, ela tem uma menina pequena e tal, e eu observando. Fiquei lá umas 2 horas sentada. A mãe não levantou uma vez. Uma criança de 2 anos. Não levantou uma vez para fazer uma intervenção. A intervenção só foi verbal, né? Então, viu que não funcionou falar, tem que ir lá, mostrar a maneira que tem que ser feito, tem que ensinar a maneira que tem que ser feito, explicar novamente, para você ter um convívio mais saudável, para você procurar ter umas relações, seu filho ver que você tem autoridade e amor. Porque a autoridade a gente não pode perder, que é diferente de autoritarismo. O autoritarismo gera medo. Tem Uhum. pais também que falou, o filho faz rapidamente, mas você vê por O medo. questões de medo, e não de respeito, e não de autoridade. Isso é bom? Não. Mas está funcionando? O pai acha que está, né? 10 que está funcionando. É aquilo que eu falei, é algo imediato, está funcionando naquele momento. E na ausência do pai, ele vai ter outro comportamento, né? E aí, nessa atitude de intervenção, tem uma postura muito legal, que foi até pontuado em uma das perguntas, que é o olho no olho, né? Ah, eu tenho que agachar mesmo? Você tem que estar à altura da criança. Mas não é só olhar no olho. Não é só para falar assim, nossa, porque é do mesmo tamanho do meu filho. Não é isso. É mostrar para ele que você está ali para ouvir, entender, ajudá-lo e fazer a intervenção que precisa. Então, não é só olhar, é envolver. Ele tem que perceber que você está envolvido, você quer uma explicação do que ele fez e que você vai fazer uma intervenção, que não é de autoritarismo, que é de entendimento e de ajuda. Por isso, chama escutativa esse tipo de atitude de intervenção. Quando agacha ou você fica à altura da criança,
para poder fazer intervenção, para fazer correção. Até um príncipe, né? Acho que é o William, se eu não me engano, ele fez há um tempo atrás, né? E saiu nas mídias sobre esse tipo de intervenção. Chama escutativa. É uma intervenção muito interessante e eficaz, mas depende como você faz. Tudo, Thaís, é no como, né? Por exemplo, eu posso fazer um bolo, você pode fazer um bolo, você pode ficar mais gostoso. Por quê? Foi como você fez, né? Então, como eu estou intervindo, como eu estou envolvendo com meu filho, como eu estou participando da vida dele, como eu estou interessado, como ele está sentindo. Muitos pais acham, nós, né, muitas vezes, né, trabalha, ai, dá um brinquedo novo, tecnológico, aquela coisa toda que ele queria. Fala assim, nossa, ele tá sentindo amado. A gente pensa, tá feliz, né? Ele tá. Não, não tá. Infelizmente, não é tão simples assim, né? Então, assim, às vezes eu tenho a percepção, mas o que ele tá sentindo, muitas vezes, não é da maneira que eu estou percebendo. Eu estou ali agradando, mas a questão de sentir seguro, amado, é mais complexo. Mas é complexo, mas é algo construído dia a dia. Só Uhum. que precisa de disposição da gente. Muita disposição. Aí, Thaís, quando eu chego em casa, eu penso assim: meus filhos não têm culpa de eu estar cansada. Eu vou tentar Uhum. estar mais inteira possível. Vou tentar estar mais inteira possível com eles. Tento dar o melhor. Não existe pai perfeito nem mãe perfeita, que a gente sabe disso, não é? Não existe receita, mas existe o seu interesse. Tá Quando bom. hoje tá chovendo muito, provavelmente deve ser aqui. Quando chove muito assim, agora É, dá uma. tá bom. Mas deu pra falar muito, e tanto que eu salvei. Eu salvei lá no meu vídeo, porque depois eu pego e junto todos os vídeos e faço um só. Entendeu? Ah, tá certo. Nossa. Pois é, Thaís. Então, depois a gente podia marcar para fazer outras, para a gente falar mais. Tem muita coisa para ser dita. Coisas assim, como eu disse, do nosso cotidiano, atitudes que os pais podem ter em relação ao seu filho. É, teve até uma pergunta, como saber se meu filho precisa de ajuda, alguma coisa nesse sentido, né? Deixei por último porque engloba tudo isso que a gente falou. Então, diante das dificuldades, você viu que fez intervenções, tentando ser mais assertivo, tentando, né, envolver, estar presente, mas você não está vendo que está tendo resultado, procura ajuda de um profissional. É hora de procurar ajuda de um profissional para ajudar tanto você, pai ou mãe, quanto a criança, né? E quando a gente acompanha criança e adolescente, as intervenções são feitas na família. Então, não é só criança, é a criança e a família. As Exato. intervenções são conjuntas. Ah, E quero, de- não, e pode falar. quero deixar uma dica de um livro para nós pais. Eu Bora. amo esse livro. Hum, Uma dica, uma leitura fácil. Você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser médico, não precisa ser nada disso, tá? Leitura muito fácil, fácil entendimento. Desse livro aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que virar? Dá para ver? Tem que virar? leu o nome dele como? Como saber do que seu filho realmente precisa? Como saber do que seu filho. Como saber do que seu filho realmente precisa? Uhum. Anotei aqui. Uhum. Excelente livro para você, pai e mãe, que quer, que se interessa, que quer ser mais assertivo, né, em relação ao seu filho. Faça leitura, você senta e lê num dia. Muito gostoso de ler e traz a realidade, as dificuldades que nós temos Uhum. diante da nossa tarefa. Tá, tem só, vamos finalizar também, né? Porque já passou de 1 hora também de live, já vai dar 1 hora e 20 minutos. Mas é porque foi cortando, né? A gente foi entrando, É. saindo. Mas, enfim, a Eusilene, ela fez uma pergunta aqui para nós e estava no outro vídeo. Mas ela disse que sai para trabalhar desde quando a filha tinha 3 meses, eu acredito. E na medida que ela foi crescendo, ela foi explicando para ela o porquê que deixava ela sozinha sair. Uhum. E ela perguntou se tem algum problema sair e deixar a criança chorando. Foi isso, né, Eusilene, que você perguntou, não é? E se tem algum problema sair e deixar chorando.
Isso Eu causa. conheço a Eusilene, a Marisilene, ela foi minha colega de trabalho. Saudade de você, tá? Obrigada por estar assistindo. Não tem. A gente tem que lembrar que nós ensinamos as crianças a lidarem com as situações. É normal chorar? Sim, normal. Mas se você está intervindo, é isso que você está fazendo, tá certo. Intervindo, explicando que você precisa trabalhar e que você vai voltar, mas não promete que você não vai cumprir, não. Fala, olha, mamãe vai trabalhar e depois ela vem para casa ou ela vai te buscar. Com o passar do tempo, a criança vai aprendendo que você vai sair para trabalhar e que você vai voltar. Só que o que acontece? Às vezes o pai ou a mãe faz algumas intervenções errôneas, fica assim, já já, daqui a pouquinho mamãe volta, né? Ou senão mamãe vai trazer um pirulito, sei lá. A gente usa de artimanhas, né? E não cumpre. Né? Então, se você falar, se você não cumpre, depois falar assim, não, não chora, não conta, ela não vai acreditar mais. Mas no começo a criança chora, você vai, na verdade, modelar, chama modelagem de comportamento. Entende? A gente vai modelar, ela vai chorar um mês, mas ela vai parar, uma hora ela vai parar. E esse é um sentimento que a criança precisa, que é de separação. Ela não está chorando à toa. Por que ela está chorando? Porque ela quer a mãe por perto. Então é um sentimento que a gente acha que é negativo, mas não é. Ela está aprendendo que a mãe, tá, alguns momentos da vida, né, vai afastar dela. Desde pequenininha a gente tem esse sentimento. E ele tem que conviver com isso. Só que você vai ensinar para ela de uma forma segura que ela pode sentir isso, mas que você vai retornar. É, Quando você sai do trabalho, você vai lá, né? E com o passar do tempo, a criança vai acostumando. Aquela coisa de sair escondido, a criança não chora, aquilo não pode. Porque o choro da criança é desconfortante pra gente. No sentido de, ai, meu filho tá sofrendo, né? Ai, tá fazendo barulho demais. Aí tem mãe que sai escondidinho, né? Isso não. Mesmo que a criança chore, é igual a escola. Nos primeiros dias a criança chora, chora, mas com o passar do tempo, ela vai se adaptar. Se ela não tiver, né, algo tão assim que pese mais nessa relação. Mas se for dentro da normalidade, ela chora alguns dias e depois ela se acostuma com a escola. Então, mas você está fazendo certinho, tá? E o fato de chorar é porque ela está aprendendo e aprender dói. é, dói. Separar da mãe também dói. O... E dói, mas faz parte da vida, não tem como. E tem uma outra pergunta, então, só pra gente finalizar, que é a da Lilian, que ela perguntou. O seguinte, a dificuldade que ela tem dentro de casa é, ela tem um filho de 5, uma menininha de 4, rapazinho de 5, uma de 4. E o marido é mais moreno e ela é mais branca. O filho é moreno e a filha é branca, porque um puxou a mãe, outro puxou o pai. E o filho tem muitos ciúmes da pequena, né, da menorzinha, com a mãe, e sempre questiona ela: por que que eu sou dessa cor, minha irmã não é? E ela diz que ela não sabe. Ela sempre fala a verdade, explica pra ele, mas acaba que ele briga muito com a irmã, ele é muito agitado. Ela diz que é por causa dessas coisas, que ele fica sempre questionando, com muito ciúme, por que que ele é de outra cor, enfim. O- como que pode, assim, dar um conselho para a Lília que ela vai dar, não, ajudar ela nisso, né? Que ela tá ali, ela diz que não sabe o que que faz. Ela literalmente não sabe. Pelo que você está dizendo, que a mãe trouxe, que é algo assim que tem que ser investigado em mais detalhes, mas Uhum, pelo que trouxe, traz para ele uma inferioridade, pelo que eu entendi. Ele se aham, sente mais, como se a irmã fosse mais valorizada, mais importante. Aí se uhum, você perguntar isso para a mãe, ela fala, não, gente, não faz isso. Eu acredito que realmente não faça, né? Mas pode ser que essa criança percebeu em algumas situações, em alguns momentos, né? Posturas diferentes em relação a ele e a irmã. Eu já vi casos parecidos, não por cor, mas cor de olho, tá? O rapazinho tem, né? Já não tem o olho azul e a irmã não tem. E eu observando, as pessoas falavam assim: Nossa, que olho mais lindo. Perto da irmã. Nossa, mas você tem um olho lindo demais, menina. Se eu tivesse um olho desse, nossa, que olho mais lindo. Então, elogiava, exaltava. Essa atitude
A pessoa não chegava a falar para outra que o olho dela era feio, mas essa atitude, a irmã se sentia como se o dela fosse feio. Não precisava falar. Por quê? A criança recebia muito elogios, mais atenção. Então, pode ser que isso esteja acontecendo, né? A gente tem que ver. Então, assim, são coisas que passam despercebidos. Eu tenho certeza que os pais não fazem isso, mas algumas pessoas, em alguns momentos, a criança pode estar vivenciando isso. Talvez Então, por eu ser da cor do outro seria mais interessante, as pessoas dariam mais atenção para mim. E isso é o comum, né? E talvez seja isso que esteja acontecendo. Porque se eu tivesse com essa mãe, eu ia investigar muitas coisas para poder ajudá-la, né? Então, isso pode ser uma das coisas que está acontecendo, porque eu já vi isso acontecer. Mas aí o que que Cor ela do pode olho. conversar com ele? Tá. E aí tem um livrinho que fala Rita, Rita do Laço de Fita, uma coisa assim. É uma coisa assim, não sei o que é do laço de fita. É de uma coelhinha que é branca, mas a dona dela é moreninha. Aí ela queria que ela fosse morena e tal. Então, como a criança é muito pequena, 4 anos, né? Ela pode usar filmes, porque não, às vezes não é só falar, mas ela pode usar filmes, ela pode usar histórias para essa criança, contar história. Ela pode usar essa irmã, os dois sentarem, conversarem, mostrar que eles são diferentes. Mas o mais importante também é fazer intervenção, se isso estiver acontecendo, nas pessoas que é, faz a irmã ser mais destaque, entende? É como se, quando a gente ganha neném, as pessoas chegam e já vai no neném, né? Assim, eu piscava, eu acenava, Eu também. eu falava, o Miguel, aham, você tá entendendo? Então, as pessoas precisam de ajuda, porque provavelmente elas não estão percebendo isso, elas estão elogiando, elas estão, né? Se for isso que está acontecendo. Então, eu dava pista para as pessoas, entende? Até a cor, são diferentes, mas são, né? E vai ser uma intervenção. Roberta, se sentar uma vez vai resolver? Não. É algo que tem que estar constante e presente, entendeu? Ele Entendi. não é da mesma cor, mas tem outras coisas, né? Você é diferente da sua irmã, não é só na cor, mas vocês dois, né, são irmãos. Então, é toda uma dinâmica aí, e a frequência e a intensidade disso é muito importante. Ok. Aí tem que investigar por que que a criança está agindo assim. Alguma coisa está acontecendo. Ela percebeu. Ela percebeu. Aí você fala de contar história, de filmes, porque a criança, ela não Uhum, gosta de ninguém falar nada, mas ela tira as próprias conclusões e ela põe aquilo na cabecinha dela, né? uhum. Aquilo inferior e basta, é isso, né? No caso que eu estou te falando, era óbvio, né? Que a pessoa falava assim, nossa, que olho mais lindo você tem, nossa, você é bonito demais, que olho, se eu tivesse um olho desse. E a irmã do lado, que não tem a irmã e que não tinha a cor do olho. Tipo assim, Tadinho. né? Eu fiquei, né? Então, provavelmente, em alguma situação, tá valorizando a questão da cor, tá? Em alguma situação. E acontece muito isso mesmo, né, Roberta? É igual você Uhum, vai visitar a criança menor, o que nasceu, esquece que tem outra criança na casa, e a criança fica ali. Então, quando o João Pedro nasceu, eu mais meu marido, a gente foi lá, comprou um monte de presentinho lá na loja de 1,99 e embrulhou tudinho para o presente e colocou em cima do guarda-roupa. E quando a pessoa ia visitar o João Pedro, lá na porta, ou eu ou meu marido já falava, olha, eu comprei um presentinho, aí a hora que você entregar do João Pedro, eu quero que você agache e fala, olha, Júlia, eu trouxe para você também. Então eu quero que ela sinta que é a mesma coisa, que eles são, que não tem diferença. E aí a gente fez isso, sabe? Durante todas as visitas que ia lá em casa. Mas funcionou muito bem, sabe? Funcionou muito mesmo, porque ela se sentia totalmente assim tranquila, sentava ali no sofá, conversava, mostrava o irmãozinho. Era diferente quando uma pessoa chegava e não dava atenção para ela. Então aquilo uhum, funcionou muito bem. Então eu entendo o que você está falando e a Lili até ela tá comigo na mentoria e eu vou até conversar isso com ela também. Tá? uhum. Tem que ser investigado, né? Mas provavelmente alguma situação está reforçando isso, Uhum. tá? Em alguma situação. Mas então acredito que por hoje, né? É só. Estão Mas pedindo o nome do livro. eu acho que ela colocou aqui, ó. Ah, o nome do livro. Ah, tá.
Tá virado, como é que faz para não ficar virado? Do que seu filho Como saber do que seu filho realmente precisa? precisa. É assim, como saber que o seu filho realmente precisa. Ok. Excelente livro. Sim, então acredito que foi, foi ótimo, viu, Roberta? Foi Ah, ótimo, que bom. ótimo. Eu aprendi muito aqui, gente. Eu já tô aqui, sei o que que eu vou fazer agora, a partir de amanhã, já vou colocar tudo em prática aqui em casa, vou mudar umas coisas. É muito bom a gente aprender. Eu É muito sempre, gostoso. nossa, muito. Eu gosto muito de aprender, né? Então eu gosto muito de estar sempre estudando e validando as coisas assim dentro de casa. Falando, não, eu vou fazer isso aqui para ver se funciona mesmo. E tem muita coisa aí que você disse que eu vou começar a aplicar aqui em casa para poder ver se funciona, se vai funcionar aqui em casa, como vai ser, né? E muitas pessoas, assim, as pessoas pensam que às vezes não precisa investir nesse tipo de coisa. Ah, não, isso aí a gente já nasce assim, já é assim, né? Não, não, o livro antes mencionou. Ah, tá. É que ela tá falando que o livro que você mencionou é É. Menina Menina Plástico. bonita do laço fino. Isso, Leite, isso mesmo. O investe, você, igual eu falei isso para minha mãe ontem, ó. Você investe em carro, em casa, em passeio, em roupa. Você investe tempo em ajudar outras pessoas, você investe tempo em falar mal dos outros, você investe tempo em redes sociais, você investe dinheiro nessas coisas, né? Você investe o que você tem em outras coisas, mas você não investe o que no mais importante, que é às vezes comprar um livro para adquirir conhecimento sobre a criação do seu filho, sobre fortalecer você mesma como pessoa, você entender como você funciona por dentro. Você não investe dinheiro e nem tempo porque você pensa que é desperdício, que você já nasceu sabendo como funciona você por dentro, como que é seu emocional, como que é criar o seu filho, como que é lidar com o seu filho. Então, isso é uma coisa, isso é algo muito errado que as pessoas ainda têm na cabeça. Que ao invés de você investir o seu tempo, um exemplo, no seu tempo nas redes sociais, vendo fofoca, vendo notícias que não vai agregar nada na sua vida, tem muito conteúdo no YouTube, em todos os lugares, gratuitos, que você pode aprender muito, mas muito mesmo assim, que vai transformar a sua vida. Mas as pessoas não investem. Elas continuam no mesmo mundo, naquela mesma vida, com os mesmos problemas, sem resolver aquilo, andando igual um ratinho de laboratório, né? Tocando ali de roda naquele trenzinho, você roda, 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 roda e não chega a lugar nenhum, porque elas não dedicam tempo e investem no que realmente precisa, né? Na família, nelas mesmas. E isso é algo que precisa ser mudada, né? Mudada a mentalidade. Falar, não, peraí, a minha prioridade é minha família, minha prioridade sou eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha família, então eu preciso adquirir conhecimento, eu preciso de ajuda, eu vou pedir ajuda. Então, tudo é investimento, né? Isso chama zona de conforto. Né? E a zona de conforto, às vezes a pessoa vive, fica pensando, ah, tá tudo bem, vou ficar aqui, do jeito que eu tô, tá ótimo, né? Um perigo. É um Se você perigo. achar que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, você fica desconfiado, chama zona de conforto, e a zona de conforto é um perigo. Isso é verdade, viu? Um Eu perigo. fui por muitos anos pensando que sempre estava tudo bem, que meu casamento estava ótimo. Eu falava, nossa, não precisa mudar nada. Quando eu penso que não, eu falei, meu Deus, agora é a hora que eu preciso fazer alguma coisa, porque senão não vai dar. Então a gente Uhum. precisa realmente investir tempo, investir dinheiro se necessário, investir numa profissional igual você, levar o seu filho para Roberto, eu estou precisando de ajuda mesmo. Isso não é vergonha, não é porque Não. o seu filho tem um problema, mas que você está buscando melhorar, que você está buscando entender o que está acontecendo. Então, é muito importante hoje ter consciência disso. Então, eu trago muito isso, sabe? Eu sempre falo, mas para as pessoas que já estão comigo, não adianta você investir é, nas coisas externas. Você precisa primeiro investir no interno, no que você pode mudar, no que você pode fazer. Então, nós falamos isso no início da live, né?
que a maioria das mães não conseguem aplicar isso na vida dos filhos porque elas mesmas são doentes emocionalmente. Então elas precisam Uhum. olhar para elas, né? Precisa olhar e falar, peraí, eu acho que o problema sou eu, porque eu vivo estressada, sobrecarregada, não consigo ter paciência com meu filho, eu grito com eles, eu não consigo ter uma intimidade com meu marido, eu não consigo relaxar, eu não consigo fazer nada. O que está acontecendo comigo? Primeiro eu vou cuidar de mim. E aí, quando a gente começa a cuidar de nós mesmas, é algo assim automático. Você consegue Uhum. se dar mais para sua família. Você consegue Cuidar olhar, da família também. né? Porque depois que eu fui Uhum. cuidando de mim, que cada vez que eu cuido mais de mim, que eu olho para mim, mais eu consigo olhar para os meus filhos, mais eu consigo olhar para o meu marido. Então, mais eu consigo perceber as coisas. Então, o problema às vezes é a gente. Às vezes não, a Uhum. maioria é a gente mesmo, gente. É a mãe, é o pai, é o problema da falta de emprego, da falta de dinheiro. Então a gente tem que saber, né, gestir tudo isso para poder conseguir ter realmente, construir a casa, construir os filhos, construir o casamento, construir a gente. Então, essa é uma dica minha que eu sempre falo, mas eu quero falar aqui para vocês que está aqui até agora. Investe em vocês, olhar para dentro de você, curar o que está doendo até hoje, ver o que está aberto aí dentro, ver por que que você está estressada, por que você está tão cansada, por que que você está sempre gritando, está sempre sobrecarregada, o que está acontecendo, para você conseguir passar isso para sua casa também, você conseguir construir, né, o que é mais precioso, que Deus deu de mais precioso, que é a família, é o marido, é os filhos, porque isso é precioso na vida da gente. São as pessoas que a gente tem que ter prioridade, né? A nossa casa precisa estar em ordem para a gente conseguir fazer outras coisas. Precisa ser bem Uhum. sucedido dentro do lar para conseguir ser bem sucedido fora. Então, nada adianta se a sua casa tá em ruínas, está indo por água abaixo, seus filhos são crianças bloqueadas, não têm atenção dos pais, enfim. Então, esse é a minha dica hoje, meu conselho. Olha para você com mais carinho. Olha o que está acontecendo. Analisa um pouco, né, o que está acontecendo dentro da casa, da sua casa. Como que tá seus filhos? Talvez hoje, depois dessa live, você para um pouco, reflete sobre o que está acontecendo, o que está acontecendo dentro da minha casa. O que é que eu posso fazer para mudar, para melhorar a minha casa, os meus filhos, a minha vida, o meu emocional? Como que tá meu casamento? Será que meu casamento tá ruim? Meu casamento tá ruim e isso está refletido nos meus filhos? O que está acontecendo? Então a gente precisa parar para olhar. A gente precisa fazer essa análise da nossa vida. Talvez parar um pouco e tentar olhar como se você estivesse fora, como se você fosse uma outra pessoa. Peraí, aquela família ali, o que é que tá de errado? E você olhar, você anota. Eu sempre falo, anota o que tá ruim, para você ver o que que você pode fazer, o que você não pode resolver, o que pode ser feito. A gente precisa fazer esse tipo de exercício, né, de tarefa, para a gente conseguir construir as coisas, colocar a cabeça no lugar, né? E quando você fala nessa observação toda, é aquilo que a gente falou, né? Estar mais presente, mais atentos, e fazer Nossa, com que a nossa família se sinta amada, protegida, né? Eles é, precisam ter sentir isso. Porque às vezes a gente acha que eles estão se sentindo, mas não estão. A gente ama, mas eles não estão se sentindo amados. Aí está o erro também. é Não é verdade. muita coisa. É tanta coisa. Então tá. Acredito que essa live aqui também trouxe muita clareza, vai trazer, porque ela vai ficar disponível, né? Eu sempre falo que esse tipo de conteúdo a gente precisa levar para o máximo de pessoas, porque são conteúdos que vai acrescentar, que vai transformar vidas. Então é importante que a gente possa colaborar de alguma forma com a vida das pessoas. E vai estar disponível, né, lá no meu feed e eu te passo o vídeo também, se você quiser disponibilizar. Uhum. Tá. Então, eu me despeço de vocês. Gostei muito da live. Roberta, muito obrigada por ter aceitado, Obrigada. tá? Muito obrigada mesmo. Foi muito importante para mim isso. E foi muito bom te ver, porque Ah, gostei muito, né, das nossas conversas, do nosso assunto. Você me ouvia muito. Então, assim,
eu sempre lembro de você com muito carinho, né? Isso é muito bom, porque a gente passa pessoas na vida da gente que fazem a diferença de verdade. Então, eu sempre lembro de você com muito carinho. Então, eu falo, não, quando eu penso assim, em filhos, às vezes em uma conversa mais madura, né, de conselhos, aí eu lembro, nossa, tinha a Roberta, né, conversava tanto com ela, era tão bom e tal. Mas sempre Ah, por ter aceitado esse convite. tá, eu agradeço, Thais, muito obrigada. O que eu puder ajudar, contribuir, você pode contar comigo, tá? E eu também sinto saudade de você. Lembro sempre de você, você sabe disso. E a gente precisa conversar mais também depois, Vamos trocar o tá? WhatsApp. Tá, pelo Zaf, né? Então tá, e espero ter contribuído, né, de alguma forma. E se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer depois um direct e tal, estou à disposição, tá? Bom, gente, Minha muito função é essa. obrigada a vocês também que ficaram aqui. Vocês que ainda vão ver, muito obrigada. E obrigada, Leide. Parabéns, meninas. Foi um prazer e muito proveitoso tudo que vocês falaram. Obrigada. Esse é o intuito, né? Que é ajudar mesmo. É simplesmente ajudar. É passar o conhecimento que a gente tem, né? De nada vale o conhecimento se você não pode ajudar outras pessoas. Então, É, esse é o intuito. É ajudar mesmo. Tá aí, fica com Deus. Deus abençoe a sua família, Roberto, e a família de cada um que tá aqui, que vai assistir ainda essa live, tá? Então, um beijão para vocês. tá. Obrigada, Um beijo para vocês também, Luizilene, Leide, beijo. Obrigada. gente. Vou encerrar aqui, tá?